Então, nós vamos começar agora a estudar a epístola escrita por Tiago, tá? Primeira e única, não é primeira, Tiago, primeira e única, tá? Epístola escrita por Tiago. Primeira coisa, vamos fazer umas considerações aí, ó. Acredita-se que essa tenha sido a primeira epístola a ter sido escrita em 48/49, antes até de Gálatas. Gálatas foi escrita por Paulo, foi a primeira epístola paulina. Acredita-se que essa epístola foi a primeira epístola a ser escrita antes mesmo de Gálatas, tá? Alguns datam essa epístola no ano 60. Se foi no ano 60, não foi a primeira, tá? Mas uma grande maioria, maçante maioria, acredita que essa epístola foi a primeira a ser escrita. Essa epístola, ela é conhecida como provérbio no Novo Testamento. Por quê? Porque o livro de Provérbios é um livro de prática, né? É um livro muito prático. E no Novo Testamento, essa epístola de Tiago, ela é um guia prático para a conduta cristã. Tiago não vai aí fazer grandes textos exortativos, mas ele vai falar sobre a prática, sobre uma parte prática. E ele é tão infusivo nisso que essa epístola, se não foi a última, foi uma das últimas a ter sido considerada uma epístola inspirada. Por quê? Porque, em princípio, quando se estavam sendo selecionados os livros que seriam considerados inspirados no Novo Testamento, houve um entendimento de que essa epístola ela contradizia as cartas paulinas, porque Paulo vai falar sobre a salvação por graça através da fé. E Tiago vai bater tanto na tecla da parte prática que alguns estavam tendo o entendimento de que Tiago estava falando que a forma de ser salvo é através daquilo que se faz, da prática. E veja que eu estou falando isso agora no início para ficar bem claro para vocês que não é isso que Tiago está falando. O que Tiago vai falar em toda a epístola, e a gente vai ver isso, é que a prática, as obras, é uma consequência de alguém que tem fé. Mostra-me as suas obras, mostra a sua fé através das obras. A fé ela é demonstrada através das obras. A consequência de alguém que tem fé é praticar atos de fé, que são as obras. É isso que Tiago vai falar em toda a sua epístola. Mas essa epístola foi chamada até de carta de palha, epístola de palha, ou seja, uma coisa que não é duradoura, uma coisa que é temporária, uma coisa que não tem base, que não tem fundamento. E, na verdade, a gente vai descobrir isso estudando a epístola, que não é nada disso. Essa epístola, a base dela está em toda a Escritura. Ela coaduna com toda a Escritura, não tem nada aí que está sendo combatido em relação à Escritura, que está sendo contrário às Escrituras, ao restante de todos os 65 livros da Bíblia, tá? A gente vai conseguir ver isso estudando a epístola escrita por Tiago. Sobre o autor, vamos ver lá, ó, sobre o autor. Capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, no início da epístola, ele já fala que ele é o Tiago, que ele é servo de Deus e de Jesus. Veja que esse Tiago, gente, é o Tiago, irmão de Jesus, e ele não dá essa carteirada, ele não fala que ele é o irmão de Jesus. Ele fala que é o servo de Jesus. Já existe essa
essa unanimidade em reconhecer que quem escreveu o livro é Tiago, irmão de Jesus. Tinham 3 Tiagos, né? A gente viu que tem também o outro apóstolo Tiago, que era o irmão de João, né? Que era um dos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João, mas ele foi morto lá no início, não tem como ter sido ele, porque ele foi o primeiro mártir. Não tem como ter sido ele o escritor. O Tiago, irmão de Jesus, muito provavelmente, pelo que a gente vê das Escrituras, pelo que a gente vê do Novo Testamento, ele não acreditou que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o irmão dele. Ele não acreditou que Jesus era o Filho de Deus, ele passou a crer e a seguir Jesus após a morte de Jesus. Foi quando ele passou a crer e a seguir Jesus, tá? Então, por ele ser essa pessoa que estava vivendo com Jesus, convivendo com Jesus, tendo esse contato tão íntimo com Jesus, ele provavelmente não achou que tinha que ficar explicando a parte teórica. E aí ele passa a ser prático na sua epístola, escreve de forma prática, tá? A Henriqueta Mears, né? Que é aquele livro que a gente tem, ela afirma que ele se opunha ao ministério de Jesus, que ele era contra o ministério de Jesus, mas depois que Jesus morreu, né, ele se converteu e aí ele passou a acreditar em Jesus depois que Jesus morreu. Ele foi o bispo em Jerusalém, tá? Ele era uma liderança natural da igreja. A gente vê lá no Concílio de Jerusalém, que a gente estudou em Atos, que ele participou do concílio e ele teve uma forte influência. Ele discursou lá, ele fez um discurso maravilhoso lá, falando acerca da salvação agora para os gentios e o que seria cobrado dos gentios, o que seria exigido para eles lá no Concílio de Jerusalém, tá? A história secular fala que por causa da sua santidade e de sua vida rígida, né? Ele tinha uma vida rígida com a moralidade, com a prática da lei. Ele era muito estimado pelos judeus e chamavam ele de o justo, Tiago o justo. E fala-se dele que ele tinha os joelhos calejados. O joelho dele era como de um camelo, de tanto ele ficar ajoelhado orando, tá? Então, ele era um exemplo. Alguns falam acerca da sua morte, que ele foi morto pelos judeus em 62, né? A Henriqueta fala isso no seu livro, na página 632. Joséfo, que era um historiador judeu, fala que ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote. E já outros falam que pediram para ele negar Jesus, que ele subiu em um lugar e lá de cima desse lugar alto ele teria que negar a Jesus publicamente. E aí ele pregou e fez uma pregação maravilhosa sobre Jesus e lançaram ele de lá de cima. E ele teve morte instantânea. Então, várias pessoas escrevem de várias formas acerca de sua morte, mas a gente não sabe exatamente como se deu a morte, tá, dele. A quem foi escrita? Foi escrita as 12 tribos na dispersão, ou seja, ele escreveu para todos os judeus e cristãos que estavam fora da Terra Santa, que estavam dispersos, que estavam espalhados. E ele fala isso no capítulo 1, versículo 1, ó. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, ele assina e ele fala para quem que ele está escrevendo. Observações, interpretações e aplicações de trechos. Como esse livro é um livro prático, nós já vamos entrar na parte prática do livro, porque Tiago ele vai falar sobre a parte prática do livro, tá? Os cristãos judeus, eles tinham uma característica que era uma tendência forte de separar a fé das obras. Eles queriam ter fé, mas eles separavam essa fé das obras, porque existia neles acepção de pessoas, difamação, mundanismo. Então, eles tinham essa tendência de julgar as pessoas, né? E de fazer acepção de pessoas. E isso não condiz com a fé verdadeira.
com a fé viva, né? A gente vai ver que Tiago vai falar sobre a fé morta. Então, existe uma fé morta e existe uma fé viva. E Tiago vai falar sobre essa fé viva, tá? Ele já entra falando sobre a prova, tá, gente? Capítulo 1, versículo 2, 4. Vamos ler lá, ó. 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ponto. Ele falou sobre a prova. Gente, olha como é forte a forma como ele fala sobre a prova. Dentro desses versículos, ele já está falando o seguinte: qual é o propósito da prova? Ele está dizendo aí que Deus, ele transforma em bênção. Ele fala que essa prova produz perseverança. Ele fala que essa prova é para aperfeiçoamento, para que a pessoa que está sendo provada seja perfeita, íntegra e não deficiente. Tudo isso ele está falando nesse versículo. E aí ele vai falar as características da aprovação. Ele vai falar, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. As provações são variadas. Tem vários tipos. A palavra várias aí tem no original dá o sentido de cores, colorido, vários tipos de provações, vários tipos de prova. E ele vai falar assim, ó, tende por motivo de toda alegria. Normalmente, quando a gente está provado, olha aqui, nós nos entristecemos. Aí a gente chega para o irmão e fala assim, estou passando por uma prova, estou triste. E aí, Tiago, nesses dois versículos aí, 2, 3 e 4, nesses 3 versículos, olha o que Tiago está falando. Olha tudo que ele está falando em 3 versículos. Ele é muito prático. Ele não dá rodeios, né? Ele está falando, as provas são variadas. Sabendo que a prova, no 3, da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança não deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ele vai dizer que é para ter um motivo de muita alegria, de toda alegria que ele fala, o passardes. Quando ele fala passardes, ele está dizendo que a prova é passageira. Não é para sempre, não é eterna. Elas são variadas, mas elas são passageiras. E elas são para o nosso crescimento, ou seja, elas são pedagógicas para o nosso aprendizado. Por tudo isso, a gente precisa entender que a gente não pode estar triste, mas passar por prova, a gente precisa ter motivo de toda alegria, porque a prova vem de Deus. É Deus quem permite a prova. É Deus quem nos coloca à prova. Porque, gente, Deus não sabe se a gente vai servi-lo ou não servi-lo. Deus não sabe se a gente vai obedecê-lo ou não vai obedecê-lo. Deus sabe tudo. Mas é por quê? Porque Ele quer nos ensinar. A prova é pedagógica. É para a gente crescer. Entendeu? E outra coisa, às vezes nós é que não sabemos se vamos conseguir vencer ou não, e ele nos permite passar pela prova para mostrar para a gente mesmo que a gente consegue. Por quê, gente? Veja aquele exemplo de Jesus que a gente estudou do pai falando para o filho, faz isso, isso e isso. Aí o filho fala, pode deixar que tudo que você falou eu vou fazer. É uma parábola. E o filho não faz nada do que o pai pediu. Aí um outro filho, o pai fala, faz isso, isso e isso. Ele fala, eu não vou fazer isso não. Isso eu não vou fazer, não vou. Aí quando o pai se afasta, o filho faz tudo do jeito que o pai pediu. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente acha que vai acertar, que vai fazer, que vai ser fiel, que vai dar certo e nada acontece. E quantas vezes uma situação a gente se sente fraco, perdido, sozinho, incapaz e a gente consegue. Então, a prova é pedagógica, é para mostrar para nós mesmos quem nós somos, se a gente vai ou não obedecer a Cristo, se a gente vai ou não ser fiel naquele tópico na nossa vida, porque Deus com certeza sabe, mas Ele quer que a gente saiba. Então, Tiago vai falar sobre isso, o propósito da prova.
Depois ele vai ensinar como ser sábio. Capítulo 1, versículo 5, ele vai falar: pedir a Deus que a todos dá. Deus é quem dá a sabedoria. Se você quer ser sábio, pede a Deus, porque Deus dá a sabedoria a todos. É necessário isso, gente, ter sabedoria, ter discernimento espiritual. É necessário principalmente para passar por tribulação. A gente precisa ser sábio, ter esse discernimento quando a gente está passando por tribulação. E dentro desse contexto, Tiago vai falar da diferença entre a provação e a tentação. Isso é muito importante, gente, porque são duas coisas diferentes, provenientes de pessoas diferentes e com um objetivo diferente. Veja que a provação, ela vem de Deus. A tentação, ela vem de nós mesmos, do diabo ou do mundo. Então nós somos tentados, ou por nós mesmos, por nossa própria concupiscência, né? O que ele vai falar, capítulo 1, 12 a 18, pelo diabo ou pelo mundo. E qual que é o propósito da aprovação? A aprovação tem um propósito santo, que a gente acabou de ver aí, que é nos aperfeiçoar, nos fazer crescer, mostrar quem nós somos, mostrar onde a gente precisa melhorar. A tentação, o propósito dela é maligno, é para nos destruir. Então, Deus tenta alguém? A resposta é não. Deus não tenta ninguém. Deus prova. É diferente. Porque o propósito da provação é diferente do propósito da tentação. Estou sendo tentado, está sendo tentada? Ou por você mesmo, por sua própria cobiça, por sua própria consciência, ou pelo diabo, nem tudo é o diabo, ou pelo mundo. E o propósito da tentação, estou sendo tentado, é para te destruir. O diabo veio exatamente para isso, matar, roubar e destruir. A tentação é para te destruir. A aprovação é para te aperfeiçoar, para te aproximar de Deus. Por isso a aprovação vem de Deus, por isso a tentação não vem de Deus. Como saber se a minha religião é verdadeira? Tiago vai falar sobre isso. Quando você tem relacionamentos voltados pela palavra, quando você está voltando na palavra, capítulo 1, versículo 18, 21 e 22. Vamos lá, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça. Portanto, despojando-os de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está lá no 22. Então, quando a gente pensar em falar alguma coisa, a gente precisa pensar, isso que eu quero falar nasceu da palavra? Eu pratico a palavra? O que eu quero fazer ou falar está alicerçado na palavra? Está escrito na palavra? Então, a pessoa que tem uma religião verdadeira, e depois ele vai explicar o que é a religião verdadeira, tá? Como saber se ela é verdadeira? Tem a ver com o que eu falo. Olha que forte. Tem a ver com o que você fala e também tem a ver com como você fala. A forma como a gente fala, às vezes, é mais importante do que o conteúdo daquilo que a gente fala. Então, às vezes a gente chega para falar uma coisa, mas o jeito como a gente fala pode ser mais importante do que a própria mensagem. Então, o conselho de Tiago aí, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Há quem diga que nós temos 2 ouvidos e uma boca, então tem que ser proporcional. A gente precisa ouvir o dobro, né? E falar menos, né?
2 vezes você ouve, 1 vez você fala. 2 vezes você ouve, 1 vez você fala. Eu acho que se a gente começar por aí, a gente já começa a acertar, né? Mas é tão difícil, né? Tiago vai falar que aquele que refreia a língua é perfeito. Ou seja, ninguém consegue frear, porque perfeito é só Jesus. Ele vai falar que aquele que freia sua língua é perfeito. Ou seja, ninguém consegue, né, ser perfeito. Ninguém consegue dessa forma frear a sua língua. Como saber se a minha religião é verdadeira? Aí no capítulo 1, versículo 26 a 27, ele vai falar que a gente sabe se a religião é verdadeira quando as nossas ações são dirigidas pela palavra. Essa é a forma de saber se a religião é verdadeira. E aí, ó, refrear a língua, visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Olha que forte! Refrear a língua, visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado com o mundo. Está lá em Tiago 4:4. Então, gente, quem tem língua solta, quem é fofoqueiro, quem fala demais, isso não condiz com a religião verdadeira. Isso não condiz com a verdadeira transformação de vida, né? Então, refrear a língua, tá? Outra coisa, visitar os órfãos e as viúvas. Isso aí tem a ver com o necessitado, com aquelas pessoas que precisam, né? A gente precisa contextualizar hoje. Os órfãos e as viúvas naquela época eram quem mais precisava. Hoje, quem mais precisa? Continua sendo os órfãos e as viúvas. Então, isso é a verdadeira religião. Existe a religião falsa que não se preocupa, né? Que não se preocupa com os órfãos e as viúvas. E o Tiago vai falar que a verdadeira religião não é só a palavra, não é só em falar, mas é em agir, em atitude, né? Então, socorrer as pessoas, abrir o seu bolso, na verdade é isso, né? Abrir a sua casa, receber pessoas na sua casa, abrir o seu bolso, gastar um pouco daquilo que você recebe de Deus com as pessoas que estão necessitadas. Não ser avarento, isso é a verdadeira religião. Olha como o Tiago é prático, ele fala de uma forma prática, tá? E por fim, guardar-se incontaminado do mundo. O que é esse mundo aí? Esse sistema, né, perverso aí, esse sistema que está no maligno, né? Esse sistema que é contrário aos princípios de Deus. Se a gente parar para pensar no mundo, o ensino do mundo vai na contramão dos princípios de Deus. É olhar para si, é olhar para como que eu posso ganhar com essa situação, nunca como eu posso ajudar nessa situação, né? Então é guardar-se incontaminado com o mundo, não andar com o costume do mundo, né? Não andar com esses ditames do mundo. E aí não se conformar, tá lá em Romanos, né? Não se conformar com esse mundo, no sentido de não entrar dentro dessa forma do mundo, mas guardar-se incontaminado do mundo. Capítulo 2, ele vai falar: como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa? Então, existe também uma fé verdadeira e uma fé falsa, uma religião verdadeira e uma religião falsa. Olha que a gente está aprendendo, né? Que Tiago fala de forma bem prática. Como saber se a minha fé é verdadeira? Capítulo 1, versículo 13. Ele vai falar que a fé é testada. Vamos ver lá, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Capítulo 1, versículo 13. Eu acho que é o 2:13 que eu tinha que ler. Vamos ver se é o 2:13. 2:13. Também não é o 2:13. Depois a gente vê na apostila qual que é o versículo, porque de repente eu acho que esse versículo está errado. Mas Tiago vai falar que a fé é testada. No 2:14 a 17, ele vai falar que a fé
Ele vai falar da fé morta. Existe, então, a fé precisa ser testada. Ele vai falar que a fé, existe uma fé que é morta. Vamos ver lá qual fé que é morta. 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra por si só, está morta. Então ele está falando, o que adianta você falar que tem fé? Uma pessoa necessitada chega perto de você e você fala assim, vai em paz, Deus te abençoe, segue seu caminho, né? E você não ajuda, e você não dá o alimento, e você não dá roupa, e você não ajuda. A fé sem obra é morta. Se você não faz nada, você não tem fé. Sua fé está morta. É isso que ele está falando. 2, 18 a 19, ele fala assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz o bem. Até os demônios creem e tremem. E aí ele vai falar que existe fé até nos demônios. Até os demônios creem e tremem. Qual é o problema? É que eles não têm obras. Os demônios creem e tremem, mas escolhem não seguir, não fazer o correto. Então, é a fé sem obras. E depois ele vai falar sobre a fé salvadora. No 2, versículo 20, ele vai falar, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? E aí ele vai falar, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu na Escritura. Que é aqui que às vezes algumas pessoas leem e falam, meu Deus, o que o Tiago está falando? Está falando que Abraão se salvou pela fé? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que a fé dele se consumou pela obra. Como é que a gente sabe que Abraão teve fé, gente? Porque ele fez alguma coisa. É isso que o Tiago está falando. Abraão não é o pai da fé? Ele é o pai da fé. E como é que a gente sabe que ele é uma pessoa de fé e que ele pode ser exemplo de fé para a gente? Como medir aí? Coloquei até aqui os centímetros. Como medir a fé? Como saber se ele tem fé? Pelas obras. O que mostrou para o mundo que Abraão tinha fé foi o fato dele entregar seu filho Isaque. Então, a fé é demonstrada pelas obras. A fé não é demonstrada por poder, por aquilo que você fala, né? Por aquilo que você transmite pela parte teórica. O que ele vai falar? A fé salvadora é a fé que transforma. A fé salvadora é a fé com atitude, com mudança, com transformação e com prática. E é isso que ele vai falar acerca da fé. A fé precisa ser testada. A fé existe a fé morta. Os demônios também têm fé, mas existe a fé salvadora, que é a fé que transforma e que traz mudança, né? Que traz a parte prática. Como eu vou lidar com a minha língua? Agora o Tiago vai falar como lidar com a língua. Lá no capítulo 1, versículo 26, vai falar que a gente pode, com a nossa língua, ou professar a fé ou negar a fé. E agora, no capítulo 3, versículo 1 a 12, Tiago vai falar que quem domina a língua é perfeito. E aí ele vai mostrar que a língua tem 3 poderes: poder para dirigir, poder para destruir e o poder para se deleitar ou abençoar. A gente é quem vai decidir como é que a gente vai lidar com a nossa língua. A língua é um instrumento poderoso.
E aí ele vai dizer esses 3 poderes que ela tem: dirigir, destruir e abençoar. Ele vai falar o exemplo, olha, do freio no cavalo e do leme no navio. E aí ele vai falar, imagina, um navio que é tão grande, tem um leme tão pequenininho que pode levar o navio para todo que é lugar. Aí ele vai falar, da mesma forma, a língua pode levar o corpo para qualquer lugar. E aí ele vai falar quantas guerras, mortes, conflitos e diversas contendas a gente faz, até mesmo dentro da igreja, por causa de palavras insensatas, gente. Vamos parar para pensar. Quanto problema a gente cria, não só lá fora, mas problemas internos dentro da própria igreja, vida em comunidade, né? Por quê? Por não guardar a língua, por não frear a língua, né? Por não dirigir a língua, né? E aí ele vai dar o exemplo do freio de um cavalo e do leme de um navio. E outro poder da língua é o poder para destruir. Ele vai dar exemplo do fogo e também ele vai dar exemplo do veneno. A língua pode ser um fogo colocando uma fagulhazinha na floresta, a floresta vem abaixo. É isso que ele vai falar da língua. E ele vai falar que a língua também pode ser um veneno mortífero. Por isso que a gente precisa cuidar, gente, porque a gente pode matar alguém por causa da nossa língua. A gente pode destruir a vida de alguém por causa daquilo que a gente fala. Então precisa tomar cuidado com a língua. E Tiago está falando que quem tem realmente fé se esforça para controlar a língua. Uma das características de alguém que tem essa fé viva é que ela se esforça para refrear a sua língua. Uma outra coisa que a língua tem é o poder para abençoar. Ele fala que a língua pode ser uma fonte de água para jorrar, ou pode ser um fruto, pode ser uma coisa boa. A língua pode trazer coisas boas, crescimento para outra pessoa. Aí vem a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Quando as pessoas vêm para nós e conversam com a gente, elas saem melhores ou piores? É uma coisa que a gente precisa pensar. Será que nós estamos sendo pacificadores ou estamos colocando mais fogo na lenha? A gente precisa pensar, porque Deus nos chamou para sermos pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Então, nós somos chamados para pacificar na guerra. Muitas vezes, com a nossa língua, a gente coloca mais fogo, né? A gente sopra mais para pegar mais fogo. Nós somos chamados para pacificar na guerra. Tá? Então, muito forte sobre a língua. Depois, Tiago vai tratar a questão da sabedoria. Ele deu uma introduçãozinha lá atrás e agora ele vai falar de novo sobre a sabedoria. E o que é ser sábio, gente? Ele vai falar sobre a sabedoria que vem do alto e ele vai falar sobre a sabedoria terrena. Vamos ler lá? Tiago 3, versículo 15 a 17. Acho que vale a pena a gente ir no texto e ler. Fala o seguinte, ó. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Olha, então existe uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, olha o pacificador aí, ó. Indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, ser pacificador aí, ó. Ele vai falar então da origem da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a origem dela é do alto, é uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria nos ajuda a olhar com os olhos de Deus, olhar na perspectiva de Deus. Se você estiver numa sala, gente, você
se você estiver numa sala de aula, por exemplo, se você estiver sentado lá no último banco, olhando para frente, você está dentro da sala, mas você está olhando da perspectiva de alguém que está lá atrás, olhando para a sala de aula. Se o professor estiver em um patamar um pouquinho mais alto, olhando, ele também está dentro da sala de aula, mas ele está olhando com outra perspectiva. Ele está olhando de frente para trás, está tendo uma outra visão, está tendo a visão dos alunos de frente, enquanto que a pessoa que está lá atrás, por exemplo, está tendo a visão dos alunos de costas. Enfim, só um exemplo para mostrar para vocês que a gente enxerga o mundo de acordo com a perspectiva, de acordo com o local em que a gente se estabeleceu para olhar o mundo. E aí Tiago vai falar que a origem da sabedoria é do alto. E quando você tem uma perspectiva, olha pela perspectiva de Deus, quando você tem uma visão mais próxima do que Deus vê, você realmente é sábio, porque você vai olhar a vida pelos olhos de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria. Usar o conhecimento para os seus melhores fins também é um tipo de sabedoria. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você aprendeu, você buscar utilizar isso para realizar as coisas para as quais elas foram projetadas e para os seus melhores fins, para atingir o melhor fim. Isso é ser sábio. Então, a sabedoria é muito mais do que conhecimento. Sabedoria é usar o conhecimento para o seu melhor fim. Sabedoria é olhar para a vida na perspectiva de Deus, na visão que Deus vê. Isso é sabedoria. E como é que você vai ter sabedoria? Tiago vai falar lá atrás. Peça a Deus que a todos dá. Se você quer ser sábio, você pede sabedoria a Deus. E aí, no capítulo 4, Tiago vai tratar de como viver num mundo de guerras. Existe uma guerra. E essa guerra é contra quem, gente? A gente precisa entender, ó. Essa guerra é conosco mesmo, essa guerra é com o nosso próximo, essa guerra é contra Deus e essa guerra contra o diabo. Olha só, existem vários tipos de guerra, nós estamos em guerra. E aí ele vai tratar de forma bem prática essa guerra, de como lidar com essa guerra. No capítulo 4:1, vamos lá, ó. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque não pedis mal, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios sustentos. Então, primeiro, cuidado com a guerra. Lá no capítulo 4, versículo 11. Vamos ver se é no 11. O 11 vai falar assim, ó, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. De novo a língua, ó. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas do juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tudo. Porém, quem és que julgas ao seu próximo? Então, cuidado com o seu próximo. Primeira guerra, guerra entre vós, guerra com o próximo, né? Quando eu falo mal de alguém, eu estou me colocando na posição superior a ele, posição de julgar a ele. Eu estou sendo juiz, porque a lei, ela me fala que eu devo amar o meu próximo e amar como a mim mesmo e não julgar, né? Então, a primeira guerra que Tiago está falando que a gente trava aí é a guerra contra o próximo. A segunda guerra é contra nós mesmos, né? Ele vai falar sobre cobiçar, ele vai falar sobre invejar, né? E essa é a guerra contra nós mesmos. Aí depois ele vai falar, ó, também sobre os prazeres que militam na nossa carne, né? Essas tensões, né? Essas tensões que a gente tem interpessoais, né?
que procedem de mim mesmo, né? Procedem do meu desejo, do meu coração. Essa fonte dessa guerra está em mim mesmo. O problema não é do outro, o problema não é o outro, o problema às vezes sou eu, né? A nossa própria carne, a nossa própria natureza pecaminosa. Então, cuidar, porque a gente tem uma guerra interna, uma guerra conosco mesmo, tá? E depois a guerra contra Deus, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Então vai falar sobre essa guerra aí contra o próprio Deus, né? Aquele que quer ser amigo do mundo, desse sistema, né? Que é oposto aos princípios, aos valores de Deus, aqueles que querem viver no padrão do mundo e estão deixando o padrão de Deus, esse então está indo contra o próprio Deus, né? E aí, Tiago vai falar que a gente não pode flertar com o mundo, né? A gente não pode dar uma paquerada no mundo, a gente não pode ficar em cima do muro, né? Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento bilateral. Deus já tomou a iniciativa para se relacionar, para nos unir com Ele. Então a gente precisa deixar o mundo e viver a vida com base nos princípios de Deus e guerrear contra o mundo e estar em paz com Deus. É isso que Tiago vai estar falando aí. Capítulo 4, versículo 4, ele vai falar que a nossa guerra também é contra o diabo, né? E ele vai dizer para a gente resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E esse resistir, gente, não é ter medo, não. Resistir ao diabo é não se deixar ser convencido pelo diabo, não se deixar fazer aquilo que o diabo quer que a gente faça, que nos separa de Deus, mas resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Nossa guerra, então, contra o diabo. Então, vamos lá. Guerra contra os irmãos, cuidar, porque a nossa guerra não deve ser contra ele. Guerra contra nós mesmos. A gente precisa guerrear o tempo inteiro, porque a nossa vontade, nossa carne milita contra o nosso espírito. Guerra contra Deus. Também não devemos guerrear contra Deus. Devemos fazer aquilo que agir nos princípios e dentro daquilo que Deus espera que a gente faça. E a nossa guerra é contra o diabo. Guerra contra o diabo e guerra contra a nossa própria vontade. Estamos em guerra. E Tiago está ensinando aí como viver no mundo de guerra. Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E aí Tiago vai falar que existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que ignoram a vontade de Deus, aqueles que desobedecem à vontade de Deus e existem aqueles que obedecem à vontade de Deus. Então aqueles que ignoram, eles acham que estão em cima do muro, né? Mas, na verdade, não existe o em cima do muro, né? E Tiago vai falar que não é clichê a gente falar, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, aquilo outro vai acontecer. Porque a gente precisa saber que Deus tem uma vontade e a gente não pode ignorar a vontade de Deus. Muito menos desobedecer a vontade de Deus, né? Se Deus nos falou o que é para fazer, a gente tem consciência, a gente precisa obedecer, né? Existem aqueles que desobedecem. E aqueles que desobedecem também por omissão, né? Porque às vezes a gente desobedece, gente, porque a gente não faz o que tem que fazer. E essa desobediência é por omissão. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Às vezes a gente não faz o que tem que fazer, né? Mas às vezes a gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz. Essa é a desobediência, né? Por omissão. E a gente vê lá em Mateus 25:31 que aqueles que se omitem, né, de fazer a vontade de Deus, que não tem a prática, a gente vê isso lá, né? Que falam, quantos disseram Senhor, Senhor, né? Mas não entraram no reino de Deus. E naquele último dia, né? A gente vê lá em Mateus, por exemplo, Jesus dizendo, apartai-vos de mim,
porque vocês se omitiram. Vocês sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Pecado por omissão. Deixaram de fazer aquilo que tinham que fazer. E existem aqueles que obedecem a Deus, que entendem o governo de Deus, que entendem que Deus tem o comando, que Deus tem o melhor e que faz aquilo que Deus espera. Esses são os que lhe obedecem. Capítulo 5, Tiago vai falar do poder do dinheiro. E aí, gente, dentro desse contexto, a gente vê que não é pecado ter dinheiro. Tiago não está condenando a riqueza. O que ele está falando é sobre aquela pessoa que está rica ou ficou muito rica e passa a oprimir os outros, tá? Isso é que ele vai falar. Ele vai falar que aquela pessoa que tomou o dinheiro, que conseguiu dinheiro, defraudando ou tirando do outro, né? A gente ouve muito falar daquela pessoa que sobe na empresa usando o outro de escada, né? Então é sobre isso que Tiago está falando. A gente precisa ter ética na forma de ganhar o dinheiro e também a gente precisa ter ética na forma de utilizar o dinheiro, porque a gente precisa utilizar o dinheiro de forma lícita, né? Então, ele não está aqui condenando a riqueza, ele está condenando a opressão do rico em cima do trabalhador, em cima do fraco. Ele está condenando aqui a usurpação com o uso indevido do dinheiro, tá? Então, é necessário ter ética na forma de ganhar e ética na forma de gastar o dinheiro. Acerca da paciência, Tiago vai falar, ó, que é preciso ter paciência. E ele vai dar exemplo do lavrador que planta. Ele vai dar exemplo dos profetas no Antigo Testamento que profetizaram e esperaram, né? E esperaram até no contexto de sofrimento, né? E esses profetas, eles nunca receberam aplausos, pelo contrário, né? Esses profetas, eles normalmente, quem fala a verdade, né? Eu lembro de uma discipuladora minha, uma líder que me ensinou a discipular. Ela falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava fazendo um curso de discipulado. Como discipular alguém, porque eu ia trabalhar com discipulado na agência missionária que eu participava. E ela falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são discipuladores, vocês são profetas, vocês são as pessoas que vão falar a verdade para o povo. E às vezes o povo não quer ouvir a verdade. Então, não fiquem tristes se vocês não forem convidados para os jantares, para as festas, para os banquetes, para a diversão com os discípulos, que muitas vezes eles vão preferir outras pessoas nesse momento, mas também muitas vezes quando eles estiverem necessitados de uma palavra de Deus, de uma voz profética, eles vão te procurar. Então você precisa saber quem você é em Deus. Quem você é em Deus? Seu chamado é para profeta? Olha o exemplo de João Batista. João Batista perdeu a cabeça. Olha o exemplo dos profetas no Antigo Testamento, né? Então, em relação à paciência, Tiago vai aí falar dos profetas no Antigo Testamento, que eles nunca receberam aplausos, que eles normalmente não eram convidados para os banquetes, mas eles tinham paciência num contexto de sofrimento. Isso que Tiago vai falar. E por fim, ele vai finalizar falando do exemplo de Jó. Jó não perguntou, Jó não se queixou, Jó não se defendeu, né? O que a gente não pode fazer é insurgir contra Deus de forma rebelde. Tem que ter paciência, ainda que em sofrimento. Desabafar para Deus, expor para Deus qual é o problema, chorar, se lamentar com Deus, não tem problema. Na hora do sofrimento, a gente pode fazer isso com Deus, mas é necessário ter paciência. A gente vê exemplos aí da Bíblia de salmos de lamento, né? O salmista se lamentando: Senhor, até quando isso vai acontecer? Onde está o Senhor que não me socorreu? Isso é salmo de lamento, né? Então não tem problema você se lamentar com Deus.
Não tem problema você perguntar para Deus, não tem problema você falar diretamente com Deus, né? O que você precisa ter é paciência na tribulação. E é isso que Tiago vai falar sobre paciência na tribulação. E depois, no capítulo 5, versículo 13 a 20, Tiago vai falar sobre o poder da oração. E dentro desse contexto, ele vai falar sobre o poder dos orar pelos que sofrem, orar pelos doentes e confessar para ser curados. Esse aí de confessar para ser curado, gente, ele está falando dentro do contexto de doença causada pelo pecado, doença causada pela amargura. A gente já viu que existem pessoas que adoecem porque não confessam pecado, que adoecem porque não perdoaram, né? Nem a história, não, a ciência já diz que existem doenças que existem algumas doenças que os homens são acometidos porque por problemas de relacionamento, por problemas de falta de perdão, por problemas de guardar rancor, guardar mágoa, né? Então, o próprio salmista falou: enquanto eu calei os meus pecados, de dor a minha alma desvaleceu, os meus ossos se secaram, né? Então, ele teve problema físico porque ele não confessou o pecado. E aí, Tiago vai falar: chama o irmão aí, eu coloquei a foto das mãos orando unidas, chama o irmão, confessa o pecado, resolve os problemas, existe poder na oração. E no versículo 14 ele vai falar: chama os presbíteros para ungir com óleo, né? No 19 e 20 ele vai falar para orar e buscar a restauração dos desviados, é a oração intercessória aí. E do 5, 17 e 18 ele vai falar sobre a eficácia da oração. A oração pode muito em seus efeitos, né? É isso que ele vai falar sobre a eficácia da oração. A gente vê exemplo de Elias que pediu para não chover e que parou de chover, né? E depois a gente vê exemplo de Elias orando para Deus mandar fogo do céu. Então, a gente vê o poder que há na oração, a eficácia da oração. E aí ele vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma arma de guerra, é uma arma que Deus colocou na nossa mão. A gente vê Tiago falando, então, sobre a oração. E aí ele termina assim. A gente vê agora o versículo-chave que vai falar da ideia da prática da fé. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse versículo ele fala tudo, né? É possível alguém ter uma fé morta? É possível. Alguém acha que tem fé, mas a fé está morta. Por quê? Porque a fé viva, ela tem a prática. A fé viva é a fé que se move, que faz alguma coisa. É a fé que tem obras. E aí ele fala: mostra, você diz que tem fé, e eu te mostro a fé através das minhas obras. É isso que Tiago fala. Eu não preciso dizer que tenho fé. É possível você ver que eu tenho fé quando eu ajo com fé, né? Quando eu tenho atitudes de fé. E aí a ideia central do livro: praticar a fé sem obras é morta. Essa é a ideia central do livro. E assim a gente termina então o nosso estudo de Tiago, tá, gente? Foi bem rápido, né? A gente gastou menos de 1 hora nesse estudo, foi bem rapidinho. É um livro super prático, é um livro super fácil, gostoso de ler, de estudar. E aí eu espero que tenha instigado vocês a querer estudar mais esse livro, a querer aprender mais sobre esse livro, tá? Deus abençoe vocês, que a gente possa ter, então, atitudes de fé, né, gente? Que a gente possa, então, com as nossas obras, mostrar a fé que nós temos em Deus. Jesus, ele tanto nos amou que se deu, ele fez alguma coisa e ele é nosso maior exemplo. A gente precisa fazer alguma coisa a partir da nossa fé em Jesus, que é o nosso maior exemplo.
Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo abençoado aí, um restinho, né, de domingo abençoado. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém.